Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que nós comemoramos hoje? Não é o Halloween não. É os 503 anos da Reforma Protestante, um dos acontecimentos mais importantes de toda a história, marcado pelo empenho de Martinho Lutero, um homem que enfrentou o clero da igreja. Ele era um homem estudioso das escrituras e teve várias experiências de fé. E ele contestou a igreja quando ela pregava as indulgências. O que são as indulgências? As indulgências eram a venda do perdão dos pecados. E ele, Lutero, ele criticou esse abuso da autoridade papal. E ele fez 95 teses e pregou no dia 31 de outubro de 1517 na porta do castelo de Wittenberg, essas 95 teses. E eu quero com você que a gente pense a respeito e relembre um pouco das 5 principais ênfases defendidas por Lutero. Eu quero destacar que a Reforma Protestante, ela não foi uma inovação na igreja, mas uma volta às Escrituras, um retorno à doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro destaque que eu quero relembrar com você é somente as Escrituras. As Escrituras, elas são para nós cristãos, a única regra de fé e de prática que nós devemos atender. Nós devemos rejeitar qualquer doutrina, dogma, ensino que não esteja motivado pelas Escrituras Sagradas. Nós não podemos acrescentar nada e nem retirar nada de qualquer um dos seus ensinos. A palavra de Deus, ela é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. A sua origem não é humana e por isso ela é divina. Ela é inerrante quanto ao seu conteúdo, ela é infalível quanto às suas profecias, é suficiente quanto ao seu propósito. Não precisamos e nem podemos acrescentar às nossas experiências e nem mesmo às tradições da igreja a palavra de Deus. Não são as experiências que legitimam as Escrituras, mas ela é que julga as nossas experiências. O segundo destaque dos ensinos e das teses de Lutero é somente a fé. A salvação ela é recebida por meio da fé e não através das obras. Não somos aceitos por Deus pelos nossos méritos. Somos aceitos em Cristo e recebemos essa salvação de forma gratuita por meio da fé. Nós não somos salvos por causa da fé, mas através da fé. A causa essencial da salvação é o sacrifício de Cristo. A fé é o meio de nós nos apropriarmos desses benefícios do sacrifício de Cristo. E a fé é a mão estendida do necessitado para receber o presente do Rei. E vale destacar que a fé salvadora, ela é também um dom de Deus. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro lá em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Terceiro destaque dos ensinos e das teses de Lutero. O terceiro destaque é somente a graça. Nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, nem para Deus e nem para o próximo, mas pela obra que Cristo fez por mim e por você. A graça é um dom precioso, concedido a alguém que não merece, mas é extremamente necessitado. É uma pessoa extremamente necessitada da graça. E Deus, Ele nos amou, Ele me amou, Ele te amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores e até inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira e Ele assim mesmo nos amou incondicionalmente, entregando o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. E nos adotou como filhos e filhas, e nos recebeu na sua família, e nos constituiu filhas e filhas do seu amor. Bonito isso, né? Importante isso. E o quarto destaque que nós temos aqui nos ensinos e das teses de Lutero é somente Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta para a eternidade, é o caminho que nos leva ao Pai. E foi por sua morte na cruz que o véu do templo foi rasgado e se abriu um novo e vivo caminho para Deus.
o qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é o único Senhor da igreja e de todo o universo. E é diante dele que se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E aí nós temos o quinto destaque das teses de Lutero: a Deus seja a glória, ou seja, a glória somente a Deus. Tudo foi criado por Deus e existe para a glória dele. A preocupação última da existência é glorificar a Deus. Nós existimos e toda a criação existe para glorificar a Deus. E o ser humano, ele não é o centro do universo, mas Deus é o centro do universo. Cristo é o centro do universo. A salvação é pela graça, mediante a fé e para as boas obras, com o único propósito de que Deus seja glorificado por toda a eternidade. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Deus, portanto, honra, glória e louvor, agora e para sempre. Esses são os 5 destaques das 95 teses de Lutero. E para a gente continuar essa reflexão, eu quero pensar sobre a igreja atual, a didática dos púlpitos das igrejas, o conteúdo das pregações e também a forma de pensar e de agir dos cristãos contemporâneos. Não resta dúvida de que esses cinco solas, como é chamado, da reforma, eles precisam ser revistos urgentemente. Mesmo que bispos, pastores, profetas, sacerdotes, apóstolos contemporâneos, eles julguem esses princípios da reforma protestantes, esses princípios bíblicos, como ultrapassados e antiquados, a reforma protestante foi a mão de Deus fazendo com que as trevas que cobriam as verdades bíblicas fossem dissipadas. Esses 5 princípios básicos foram usados por Deus como um instrumento para conduzir a obra de salvação e libertação do paganismo cristão que estava institucionalizado. Infelizmente, o movimento evangélico atual, de forma geral, ele se afastou ou se afasta cada vez mais desses princípios. A Bíblia ela tem sido trocada pela autoridade de sacerdotes, apóstolos, profetas, bispos, pastores, missionários, que oferecem uma espiritualidade de performance teatral, de triunfalismo, e negam a centralidade de Cristo, a suficiência do sacrifício de Cristo, e enfatizam apenas as bênçãos e o que Deus pode fazer e até mesmo oferecer para agradar as pessoas, fazendo assim com que a igreja tenha uma relação de produto e cliente com os seus fiéis. E nós louvamos a Deus pelas igrejas e por líderes que reconhecem os princípios bíblicos. Porém, nós precisamos orar e trabalhar para que a igreja brasileira se volte para esses valores. A reforma protestante ela se tornou um princípio. A igreja reformada sempre se reformando. Em que sentido? Sempre que a igreja se afasta do Senhor, ela precisa parar e precisa confrontar sua própria teologia à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, e voltar ao seu primeiro amor. Muitas vezes ao longo da história a igreja se desviou dos caminhos do Senhor. E ao comemorarmos mais de meio milênio do protestantismo, apliquemos a nós mesmos e a nossa comunidade esse princípio. Que Deus te abençoe.